Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, que você tem acompanhado aí há tanto tempo. E lembrando que esse é um quadro do nosso canal, do seu canal, A Palavra Responde. A Bíblia, a doutrina das Escrituras. Nessas 2 semanas, esse será o foco das nossas meditações aqui no Pão Nosso de Cada Dia. Não só meditação, mas aqui um mini estudo, um mini curso falando de bibliologia. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo alguns dias conturbados aí, com pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e isso gera muita dúvida no coração, na mente de muitos cristãos. Outros não se abalam, porque sabem muito bem naquilo que eles creem. No entanto, gera confusão, tanto dentro da igreja quanto fora. E aí está o grande prejuízo, né? Quando pessoas de fora, olhando para esse cenário, para essa discussão toda, em vez de se aproximar do Evangelho, criam uma barreira em relação ao Evangelho, uma barreira em relação à igreja e, o que é pior, uma barreira em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar aqui nas polêmicas, nas controvérsias, não vou citar nome de ninguém, nem quero entrar no mérito de algumas questões. O que eu quero fazer aqui é municiar aqueles que não têm conhecimento do que seja a Bíblia, não o conteúdo, mas da Bíblia em si, o que ela é, por que ela é a palavra de Deus, por que ela é chamada de Escritura Sagrada, ela é de fato sagrada, o que comprova isso? Esses elementos eu quero conversar com aqueles que não têm essas informações, porque a nossa igreja de hoje, a maioria delas, infelizmente, é muito raso nessa questão, ou porque alguns precisam relembrar esses fatos e todos, estando com as informações niveladas acerca das Escrituras, possamos responder, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, responder a qualquer um a razão da nossa esperança, estando pronto para fazer isso com sabedoria, com conhecimento e com a unção do Espírito Santo de Deus. Então, 2 semanas falando sobre a doutrina das Escrituras. Venha comigo, acompanhe no nosso canal. Se você perder alguma aula, se faltar algum dia, não tem problema. Você pode acessar, rever, você pode baixar os vídeos de repente, para você estudar de maneira mais livre na sua casa e assim por diante. O texto base da nossa reflexão hoje será João 6,63. E ali o evangelista registrou as seguintes palavras de Jesus: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Bom, em nossa jornada pela bibliologia, a doutrina das Escrituras, semana passada nós vimos uma introdução, falamos sobre a estrutura da Bíblia, características, autores e símbolos, conteúdo da Bíblia, autoridade da Bíblia, E hoje o tema é o Espírito Santo e as Escrituras. E na tela você tem os canais por meio dos quais você pode interagir conosco, enviando perguntas, dúvidas, sugestões sobre esse ou qualquer outro tema, tá? Temos o YouTube, temos o nosso portal apalabraresponde.com.br e também tem o Facebook Sinésio Santos, onde tem o grupo Pão Nosso de Cada Dia. O Espírito Santo e as Escrituras. Falaremos aqui sobre 2 temas. Primeiro, o agente da inspiração e o agente da iluminação. O Espírito Santo, como agente da inspiração, ele foi responsável, e nós falamos já sobre isso na questão da autoridade das Escrituras, por exemplo, pela inspiração dos homens santos. Como é que nós comprovamos isso? Por meio da diversidade e da unidade das Escrituras. Quando nós olhamos para a diversidade, e eu falei bastante sobre isso, e olhamos para a unidade no meio dessa diversidade enorme, então nós temos uma prova de uma ação sobrenatural. E quem é aquele que agiu sobrenaturalmente nesse processo? O Espírito Santo de Deus. Como agente da inspiração,
O apóstolo Pedro diz, e esse texto, um texto que nós já lemos, mas que é muito importante a gente rever. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, e como uma candeia que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Está então, como eu disse, 2 Pedro 1, versículos 19 ao 21. Ainda como agente da inspiração, segundo Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo escreveu: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa. Agora, nós vamos falar do Espírito Santo como o agente da iluminação. Primeiro ponto aqui, queridos, ele é o melhor parceiro na hora da leitura, da reflexão ou estudo da palavra de Deus. E o texto inspirado pressupõe uma mente iluminada para a compreensão da palavra. Isso que significa que, se o texto foi inspirado pelo Espírito, nós precisamos que esse mesmo Espírito também nos ilumine hoje, para a gente compreender aquilo que ele ficou registrado. Foi ele que inspirou a escrita, e então nada melhor do que ele para inspirar o próprio entendimento. Existe uma frase, e eu adaptei dela o que eu escrevi aqui. A Bíblia é o único livro que todos podem ler, tendo presente o seu autor. Mas você pode até argumentar comigo. Existem outros livros que os autores estão vivos e eu posso ler tendo o autor ao meu lado. Sim, só que isso poderá acontecer apenas com poucas pessoas ou uma pessoa de cada vez. Não é o caso das Escrituras. As Escrituras, quando qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, em qualquer língua, em qualquer circunstância, essa pessoa abre a Bíblia, o Espírito Santo está ali, ao lado dela, e pode ajudá-la a compreender o que está escrito, ensinar, revelar as lições que estão ali. Tanto que é muito curioso, você sabe disso, ou já deve ter visto isso, quando você vai num hotel, existem alguns trabalhos mundo afora, inclusive dos gideões, que eles colocam em cada quarto de hotel uma Bíblia. Percebe? Não tem ninguém ali para explicar, não tem ninguém ali para dizer para que serve, fazer a compreensão do texto, mas a Bíblia está ali. E muitas pessoas já se converteram apenas pela simples leitura da Bíblia, porque o autor estava presente. Uma porta de comunicação. A Bíblia ela é ímpar quando comparada com outros livros. E por que essa singularidade toda? Porque ele é um meio que Deus escolheu para se comunicar com o homem. Portanto, queridos, nós temos visto tantos filmes aí, tanta ficção que fala de portais, aquela coisa toda, né? Mas eu posso te garantir que o grande e único portal que existe para a eternidade, para o reino celestial, chama-se Bíblia. No momento que nós abrimos uma Bíblia, nós estamos ligados diretamente com os céus. O Espírito Santo está presente e nós conseguimos compreender ali tudo o que está relacionado a Deus, e inclusive como chegar até Ele. E por essa razão, um grupo de estudo bíblico, por exemplo, não é a mesma coisa que um clube de livros. Por quê? Porque quando nós vamos estudar a Bíblia, nós devemos fazê-lo num espírito de adoração, num espírito de devoção. E tal estudo, queridos, somente se torna possível com a iluminação do Espírito Santo. Harmonia plena. O Espírito Santo e a palavra escrita estão sempre de perfeito acordo.
E não poderia ser diferente pelas razões que eu já comentei aqui com vocês. Deve ser assim porque a palavra é resultado da inspiração do Espírito. Um tribunal de apelação. O que eu quero dizer com isso, né? Do que estamos falando? A Escritura recomenda que se julgue toda a profecia. E a profecia é um dom que o próprio apóstolo Paulo recomenda, ou reconhece, melhor dizendo, como sendo talvez o maior dentre os dons. Ele escreveu assim em 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Ou Isaías, 8:20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, esse tribunal de apelação é a palavra escrita, inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Nós vamos julgar as profecias com base naquilo que está escrito. Implicitamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nenhuma profecia, queridos, ela pode falar contra a palavra escrita. Se o profeta está falando realmente pelo Espírito, aquilo que ele fala vai estar em concordância com a palavra que foi inspirada pelo Espírito. Aquela que nós vimos aí, que Pedro chama de palavra profética, e fazer bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Isaías disse, que os profetas têm que falar segundo a lei e ao testemunho, segundo a palavra de Deus. Caso contrário, nunca verão a alva, ou seja, serão punidos por isso, serão julgados por isso. Existe uma harmonia plena, entre a palavra e o Espírito Santo. Muitas referências bíblicas onde o Espírito e a palavra são mencionados juntos ilustra a importância de reconhecer o ministério tanto do Espírito quanto da palavra e demonstra a harmonia que existe entre ambos. Eu não vou ler aqui todos os textos, vou ler apenas alguns com vocês. 2 Samuel 23, versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Essa é a primeira referência, A segunda, Provérbios 1, 23. Derramarei copiosamente para vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. João 3,34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Temos aqui ainda João 6,63, que foi o tema da nossa reflexão de hoje. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Com isso nós terminamos aqui a nossa reflexão de hoje, falando então sobre o Espírito Santo e as Escrituras. Vale então, queridos, uma recomendação, vale alguns pensamentos aqui. Na hora da leitura da palavra, nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Nós precisamos fazer a leitura num ambiente, como nós vimos lá no começo, de devoção, de oração, sabendo que não é uma leitura comum, não é um estudo secular, é um momento que nós estamos nos aproximando do Pai, estamos nos alimentando com aquele pão que Ele deixou para nós aqui nos saciarmos diariamente. Importante lembrar ainda, na hora de estudar, na hora de refletir, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com assuntos difíceis da palavra, mas o autor dela, o Espírito Santo, pode elucidar essas dificuldades para nós. Nós temos visto muitas coisas estranhas sendo faladas sobre as Escrituras, sendo escritas até sobre as Escrituras. Alguns até a desacreditam, mas são pessoas destituídas do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos de comunhão com o Pai, intimidade com o Pai, quando nós vamos falar e vamos nos relacionar
com a palavra dele, porque sem a unção dele nós vamos apenas ter diante de nós letras, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. E agora nós vamos falar então com o nosso Deus. Já que precisamos do Espírito, vamos pedir para que Ele nos encha cada dia com esse poder maravilhoso. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, bendizemos a Ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor Deus, levantamos as nossas mãos, nos curvamos perante a Tua grandeza, perante a Tua face, mais uma vez agradecidos, ó Pai, pelo descanso, Senhor, agradecidos pela proteção, provisão, pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família. Obrigado pelo trabalho de hoje, pelos estudos de hoje, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos permite realizar nesse dia. Deus, queremos pedir também hoje, especificamente, Pai, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, o autor dessa palavra tão maravilhosa. Deus, que Ele nos ajude a compreender, entender, ensinar, Senhor, esta palavra. Que Ele nos faça, Senhor, aqui agentes, Deus, de transformação, não pelo nosso poder, Deus, mas por meio daquelas palavras que nós anunciarmos, ensinarmos a outros, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, esteja conosco a cada instante, cada vez que nós abrirmos as nossas Bíblias, Pai. Ilumina, Deus, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, e fala, Senhor, profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus, fica conosco hoje, Pai. Eu quero orar ainda, ó Deus, pelos Teus filhos, aqueles que estão atravessando momentos de dificuldade, momentos de desemprego, momentos de enfermidade, momentos de instabilidade emocional. Oh Deus, que esse mesmo Espírito, Senhor, que foi capaz de juntar toda a diversidade da palavra e transformar numa unidade, que esse mesmo Espírito que pairava sobre o caos lá no dia da criação, quando tudo começou, esteja sobre a vida de cada um de nós e arrume, Deus, toda a situação, traga ordem ao caos, traga unidade no meio das nossas adversidades, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Terminamos aqui, queridos, nossa sexta reflexão sobre a palavra de Deus. Essa semana concluímos, tá? Veja aí os nossos recados, temos algumas coisinhas ainda para falar com vocês. Aí na sua tela você está vendo uma parte dos livros digitais que eu tenho publicado. São mais de 30 títulos, com um custo bem baixo aí, a partir de R$ 3,90, chegando no máximo a R$ 24,40. Por que estou mostrando isso? Porque é uma das formas que você pode abençoar o nosso ministério. Então dê uma olhadinha aí, visita o nosso portal, a palavra responde, está aqui, e ali você vai encontrar a nossa loja virtual, estão lá todos os títulos. E veja aquilo que pode abençoar a sua vida, que você julga importante para a sua vida, e com isso você vai investir nesse trabalho, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções você precise, né, para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brownie, browns deliciosos, né, variados, e a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela, verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.